Então, gente, hoje atendendo a pedidos, manjar turco, aquele mesmo que aparece, pedido pelo Edmundo em Crônicas de Nárnia. Vocês pediram demais a receita, postei esses dias, então eu resolvi fazer um vídeo só para mostrar para vocês como é que é. Vou mostrar para vocês o que a gente precisa para fazer o manjar turco. Hoje, várias receitas que eu vi, essa daqui foi uma adaptação de todas elas e que deu super certo. Então a gente vai usar 2 laranjas, um limão, 1,5 xícaras de açúcar, 5 colheres de amido de milho e daqui a pouco eu vou colocar aqui o chá de hibisco. Na receita original é utilizado o xarope de romã, mas eu fiz com chá de hibisco e deu super certo. Eu vou mostrar pra vocês as proporções, tá? O manjar turco é uma questão de proporções e de tempo. E acredito que funciona super bem substituindo a parte líquida que vai dar o sabor para esse doce que ficou muito conhecido em Crônicas de Nárnia. Eu coloquei no meu Instagram e o pessoal começou a pedir demais a receita e aí eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá, gente. Eu já mostrei para vocês o são os ingredientes de base do manjar turco, né? Como eu falei para vocês, eu coloquei no Instagram, na página do Instagram, também na página do Facebook, e aí um monte de gente choveu querendo saber como fazia o famoso manjar turco de Nárnia. Acontece que se tornou relevante passar a receita aqui no canal, porque, embora não pareça, o manjar turco é uma baita de uma caseirice. Ou seja, ele não vai conservante, não vai acidulante, não vai nenhum tipo de ingrediente, exceto o açúcar, que não sejam ingredientes naturais. Eu falo exceto o açúcar porque a gente conhece os meios de produção. Mas se você quer uma dose de açúcar de vez em quando na sua vida, não faz mal. Então, a proporção de doce é muito alta. Para mim, para o nosso gosto, não é um doce para você comer muitos, mas é bastante lúdico, é um doce bonito e sim, vai caber bem em alguns momentos. Então, as proporções são as seguintes. 1,5 xícaras de açúcar, que eu já mostrei para vocês medindo, e aqui eu espremi aquelas 2 laranjas, né? E o limão que eu já mostrei para vocês. Eu vou completar isso até dar 1,5. Sim, a proporção é de 1,5 de líquido para 1,5 de açúcar. Como eu disse, é uma receita de proporções e tempo, tá? Os ingredientes possivelmente você vai ter em casa, 1,5, tá certo? O que eu tenho que garantir agora? Eu tenho que garantir primeiro de tudo a boa diluição desse açúcar para depois colocar o amido. Eu vou usar uma bacia de inox para isso e vou transferir o líquido e o açúcar para cá. E por isso que isso aqui chama pão duro, né? A gente não desperdiça nada dos ingredientes. E vou mexer isso aqui um tempo para eu conseguir o máximo da dissolução desse açúcar aqui antes de eu colocar o amido, tá certo? Se você quiser, você pode trabalhar com o chá de hibisco, que eu estou usando no lugar do xarope de romã. Você pode usar com ele quente, você vai ter uma diluição mais rápida, certo? Aqui, como uma solução, meus estudantes de química, é uma solução quase saturada, né? Porque a proporção de açúcares aqui é bem alta para se diluir na quantidade de líquido. Então eu não vou conseguir uma diluição perfeita, mas eu vou diluir o máximo que eu puder aqui. Eu já tenho um aspecto de xarope aqui. Agora sim, eu vou diluir o amido de milho. Eu vou utilizar aqui 5 colheres de sopa de amido. Vou diluir no líquido frio, porque senão esse amido vai empelotar e eu não vou conseguir o doce lisinho do jeito que eu preciso. O cheiro
Arthur vocês já conhecem, ele aparece em todos os nossos vídeos. Deu cedo. Sim, Falta mãe. só mais uma. Mais cedo. Quero. Por cedo. Tá com sede? Não, tá cedo. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou diluir esse amido aqui nesse líquido. Quando eu não tiver nenhum carocinho, aí sim eu vou levar pro fogo. E aí que entra, aqui eu trabalhei as questões de proporção e no fogo eu vou trabalhar as questões de tempo. É um doce de tempo. Muito mais do que de ingredientes. Vou dar uma pausa. Então aqui eu terminei de diluir o amido. Eu garanti aqui que eu não tenho pedrinhas de amido. Se você quiser garantir, se você não tem certeza se diluiu bem o amido, passa por uma peneira antes de transferir para a panela. Agora eu vou passar aqui para minha panela. Então, aí agora que eu já transferi aqui para a panela, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogo. E eu preciso de 15 minutos aqui, que é bastante tempo, mas é necessário para que eu consiga não só o cozimento perfeito do amido, como eu também consiga uma evaporação bem interessante dos líquidos, para que esse doce fique em ponto de corte, tá? Porque o manjar turco é como se fosse uma jujuba de amido em pedacinhos, né? Então ele tem que ficar em ponto de corte. Se você cozinhar por menos do que isso, você dificilmente vai conseguir um ponto do doce que você consiga pegar os pedacinhos. Ele vai ficar desmanchando com muita facilidade. Agora aqui é tempo. Olha só, eu já peguei um refratário aqui, ele tem uns 20 centímetros mais ou menos, por 10. Então assim, não pode ser um refratário, você também pode fazer numa forma de pão de bolo inglês. Não pode ser muito grande, porque a massa ela vai parecer que tem pouco rendimento e você precisa que ela tenha uma altura de pelo menos um dedo, tá? Então não pode ser um recipiente muito grande para você distribuir. Aqui o meu amido já tem vários minutos, já começou a ferver e cuidando sempre de estar mexendo sempre, né? E de não deixar ficar pregando no fundo, apesar que ele naturalmente não fica pregando muito não, tá certo? Então eu vou deixar completar aqui o restante do tempo de cozimento. Eu vou mostrar para vocês o ponto que fica para poder passar para o refratário. Ele não pode ir para a geladeira, ele tem que chegar no ponto de corte do lado de fora, tá? Em temperatura ambiente. Ó, mas vejam que não cola no fundo da panela. O cheiro é muito gostoso, né? Você tem aqui a laranja, tem o limão, tem o próprio hibisco. São elementos que têm acidez e vão dar um sabor muito gostoso. Tem várias e várias receitas na internet, com vários métodos de preparo e ingredientes. E eu cheguei nesse método aqui que eu achei mais simplificado. Chegamos aqui no tempo final do cozimento. Vocês veem que eu passo aqui o pão duro. O doce já despregou da panela, ele já ganhou bastante viscosidade, tá? No ponto, tá? O tempo dá certinho. Agora o que eu vou fazer? Eu preparei o refratário, que eu já expliquei pra vocês que não pode ser muito grande, e vou colocar aqui dentro, tá? Untado com óleo vegetal. Se você preferir, a gente não faz uso aqui na chácara, vocês já sabem, a gente não usa plástico filme. Raramente a gente faz uso de plástico filme, né? Então, se você quiser, você pode forrar o refratário com plástico filme, mas só passar o óleo vegetal com um pincel já é suficiente. Deixa eu
garantir aqui que não vou perder doce. E vou distribuir essa massa aqui. E tá pronto essa primeira etapa do manjar turco. Como eu disse, é um doce de tempo. E esse tempo também envolve o tempo de secagem. Ele tem que secar por cerca de 3 horas ou de um dia para o outro. O legal é de um dia para o outro, mas geralmente 3 horas ele já vai dar o ponto de corte. Vocês veem que ele ficou com altura legal aqui. E aí eu vou mostrar para vocês daqui 3 horas ou mais, né? No mínimo 3 horas, o ponto de corte, como que você faz o corte e o empanamento do doce para poder estar pronto para servir. Oi, gente, nós voltamos então. Eu tô aqui com dois refratários com doces. Eu resolvi fazer uma experiência, vocês sabem que eu gosto de fazer experiências. Eu fiz uma versão com vinho, em partes iguais de água e vinho tinto. E nas mesmas proporções entre líquido e açúcar, tá certo? Esse aqui eu deixei secar um pouquinho mais, então ele tá mais firme. Tem 4 horas, o ideal é você deixar de um dia para o outro. E eu vou precisar de açúcar de confeiteiro para fazer o empanamento do doce, para que os pedaços não colem uns nos outros e para dar um acabamento bonito. Eu vou utilizar uma peneira para poder polvilhar o açúcar e vou usar uma faca com corte mais reto possível, que isso vai facilitar bastante o meu trabalho. A superfície do doce, ela fica pegajosa, tá? Quanto mais seca, menos dá aderência, mas fica pegajosa. Esse aqui, como eu disse, eu deixei secar mais, já tá bem mais seco, tá? Então eu vou trabalhar com esse aqui primeiro. E esse aqui eu vou deixar reservado. E esse aqui foi o que nós fizemos, tá bom? E esse aqui é o de vinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou polvilhar um pouco do açúcar aqui na mesa. E como eu agora, nesse momento, tô sozinha, eu vou precisar dar uma pausa aqui. Bom, eu gosto de polvilhar a mesa, né? E eu gosto também de polvilhar por cima do doce, para ele virar já, estando bastante empanado. Vou empanar aqui. Vocês vão ver que como eu untei com óleo antes, ele tá descolando aqui das bordas do refratário com bastante facilidade, tá? Vou usar as mãos mesmo, eu vou pôr as mãos mesmo em todo o doce, para vocês verem. Então eu vou transferir o meu doce para cá, pronto, deixar aqui em reserva e vou novamente polvilhar com açúcar. Então vamos lá. Ele precisa estar bem polvilhado porque ele vai colar bastante na faca na hora do corte, tá? Faz isso num local bem limpinho que você vai poder recolher esse açúcar e ir utilizando. Então como que eu faço? Eu tenho aqui meu tablete, a minha faca, vou passar ela aqui no açúcar e vou marcar o meio. Aqui. Toda vez que eu fizer um corte, eu tenho que garantir de cobrir a parte exposta com o açúcar de confeiteiro. Como eu já fiz um corte, eu também vou sempre estar untando a minha faca com
o açúcar, certo? Então tá aqui. Sempre fazendo esse trabalho de estar secando a lâmina após o uso no próprio açúcar refinado ou no açúcar de confeiteiro. E sempre tá garantindo que não vai colar de novo os pedaços. Vou fazer pedaços pequenos. Para quem gosta muito de doce, pode fazer em pedaços maiores. Aqui em casa a gente gosta de doces em pequenas porções. Percebem como ficou bem firme aqui meu doce de goma, o meu manjar turco. Sempre cuidando de que não fique nenhuma parte exposta. O açúcar impalpável, se você resolver usar, é interessante porque ele é uma proporção também com amido e ele vai ajudar a secar ainda mais esse doce. O rendimento é bem legal, parece que não vai render muito, mas rende, viu, gente? Ó, cortando, né? Polvilhando aqui o açúcar. Agora eu vou fazer um outro corte aqui ao centro do meu doce. Vou polvilhar açúcar aqui de novo para garantir que não vai colar os pedaços. Esse aqui é o de vinho, né? Vou secar a lâmina sempre aqui no açúcar. Vou fazer esse corte aqui em 2 etapas, porque a lâmina não é tão longa. E vou fazer aqui o último corte. Pronto. Vou polvilhar bem. Vou colocar aqui esses pedaços aqui dentro da minha bacia com açúcar para eu garantir mais o polvilhamento. E agora eu posso tirar um pouco do excesso. Vou colocar aqui num prato bonito, que é um doce que fica muito bonito. Ele é muito atraente. Gente, uma dica, tá? Se ele não estiver bem sequinho, você deixa assim, organizado separadinho, tabuleiro polvilhado, tá? Que ele vai secar. A dica é a seguinte: quanto mais tempo ele secar na panela, menos tempo ele vai precisar secar em ambiente. Na próxima semana a gente vai continuar falando de alimentação de animais. A gente vai mostrar para vocês capins muito específicos. Então até o próximo domingo e a gente volta a falar de vida no campo com qualidade, tá? Até mais para vocês. Para mostrar para vocês como que fica por dentro. Vamos ver se foca agora. Nossa, esse de vinho ficou muito bom. O de hibisco com laranja eu já conhecia e já tinha postado, e por isso a receita. Mas nas duas versões é muito bom. Experimenta aí, gente. Esse aqui, que foi o que nós fizemos hoje, eu vou deixar secar até amanhã.
Mas ele já tá bom de cortar, tá? Mas como ele ainda tá pegajoso, eu vou deixar secar até amanhã. Tá muito gostoso. E eu prometo pra vocês que eu deixo as imagens dele cortadinho, bonitinho aqui pra vocês, tá bom? Então, de novo, experimentem fazer aí. Espero ter matado a curiosidade de quem quer aprender a fazer o famoso manjar turco de Nárnia. Até mais! Olha, Arthur, os patinhos já tudo grande. Põe lá, se tu quer vá. Tá grande. Olha lá a vasilha lá, põe lá pra vá. Tá grande. Tudo grande, Arthur. Muito grande. Colocou a raçãozinha? Quantos patinhos tem aqui, Arthur? Pego. Aqui tem 8 também? Não, aí tem 10. Rendeu, Arthur. Saiu dos 8. Mas não adianta nada. Com 8 dá o quê? 18. Pego. Pego. Não, pega não.